Capítulo 5, versículo 1, versículo de número 17. Amós, capítulo 5, versículo 1 ao versículo de número 17. Estaremos trabalhando segundo ao tema Buscai ao Senhor e vivereis. Amém? A palavra do Senhor diz assim: ouvi essas palavras que tragam como um lamento a respeito de vós, ó casa de Israel. A Virgem de Israel caiu, nunca mais se levantará. Está abandonada na sua terra, ninguém a levantará. Porque assim diz o Senhor Deus: na cidade da qual saem 1000, restarão 100, e naquela a qual saem 100, restarão 10 para a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Mas não busqueis Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Bersaba, porque Gilgal certamente irá para o cativeiro, e Betel será reduzida a nada. Buscai o Senhor e vivei, para que ele não destrua a linhagem de José como fogo e o consuma, e não haja quem o apague em Betel. E vós que transformais o juízo em algo amargo e lançais por terra a justiça, e aquele que fez os Pleiades e Orion e torna a sombra da noite em manhã, e transforma o dia em noite, o que chama as águas do mar em as derramar sobre a terra, e o seu nome é Senhor. É Ele quem faz vir uma súbita destruição sobre o forte, e a ruína cair sobre a fortaleza. Os israelitas odiam o que os repreende na porta, e odeiam o que fala a verdade. Portanto, já que esmagais os pobres e exiges dele tributo do trigo, embora tenhais edificado casas de pedras lavadas, não habitareis nelas. Embora tenhais plantado vinhas nobres, não bebereis do vinho, pois sei que a vossa transgressão são muitas, e os vossos pecados são graves. Afligis o justo, aceitais suborno e negais o direito dos necessitados na porta. Portanto, naquele tempo, quem for prudente guardará silêncio, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Odiei o mal, amei o bem, e estabeleci justiça na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: o Senhor, haverá pranto em todas as praças, e dirão em todas as ruas: chamarão o lavrador para que chore, e os que souberem plantear para que planteiem. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos diante da Tua presença e diante da Tua poderosa palavra. Te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a fazer a Tua obra, a cumprir em nós o Teu querer e a Tua vontade neste lugar. Eu diminua, Senhor, para que Tu cresças, que eu suba para que Tu apareças. O que nos importa, Senhor, é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado neste lugar. Por isso, Pai, nós te pedimos, fala aos nossos corações. Assim como o Senhor já tem falado desde o início desse culto, falado através dos louvores, através da oração, através da palavra lida, através da direção, através da intercessão, através das oportunidades aqui, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar conosco. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade e o Teu querer neste lugar. Que seja o Senhor a ser engrandecido, que seja o Senhor a ser exaltado, que seja o Senhor a ser proclamado, que seja o Senhor a alcançar vidas, a reter vidas, e que seja o Senhor a fazer a Tua vontade neste lugar. É o que nós te pedimos e te rogamos pelo nome de Cristo Jesus.
Amém. Queridos irmãos, na quarta-feira passada, nós vimos a respeito dizendo, o profeta se levantando, dizendo que Israel receberia o juízo do Senhor por causa das suas transgressões. Israel, aquele que dizia ser servo do Senhor, aqueles que se diziam ser guardadores da lei, aqueles que se diziam permanecer e ter a presença do Senhor, o Senhor disse, através do seu profeta, que ele estaria indo ao encontro de Israel, dizendo que o Senhor enviou pragas, o Senhor derramou dores, castigos, mas o povo não se arrepende do seu mau caminho. Portanto, assim te tratarei, ó Israel, e porque assim te tratarei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Um povo que se dizia ser servo do Senhor, um povo que se dizia ser guardador da lei, um povo que se dizia estar com Deus. O Senhor está dizendo, prepara-te para encontrar com o teu Deus. O Senhor está dizendo, vocês estão dizendo que eu estou no seu meio, mas eu não estou. Vocês dizem que vocês me servem, mas eu não recebo a adoração e o serviço de vocês. Eu irei encontrar com vocês, mas eu irei encontrar com vocês com o juízo. Por isso, quarta-feira passada, vimos a respeito desta mensagem em que o profeta traz a Israel. Nesse momento, o texto ao qual acabamos de ler, o profeta começa o texto como se fosse um funeral, como se ele estivesse participando do enterro. O enterro é da noiva, o enterro é de Jerusalém. Esse texto vai ao nosso encontro como um médico. Um médico diagnóstica um paciente com uma doença grave, mas o paciente insiste que está bem. O médico diz, olha, você está passando por momentos que você precisa ser sarado, você precisa ser curado, mas o paciente insiste em dizer, eu estou bem. Israel se detinha às riquezas que possuía, Israel se detinha às coisas que tinham, as casas de pedra lavada, as casas de campo, as casas nos rios, as casas de inverno. Israel dizia, eu estou bem, mas o médico está dizendo, você precisa ser curado, você está com uma doença muito grave. Mas eles diziam e insistiam em dizer, estamos bem, porque eu pareço saudável no espelho. E assim era Israel nos dias de Amós. Apresentava prosperidade, cheio de rituais religiosos, mas espiritualmente à beira da morte. Israel se encontrava financeiramente bem, Israel realizava ritos religiosos, mas Israel estava longe do Senhor. Israel fazia culto, ia nos lugares de adoração, mas Israel não estava diante de Deus. Por isso, Deus diz a Israel, prepara-te para encontrar o teu Deus. Deus, por meio do profeta Amós, levanta um lamento, um funeral antecipado pela nação, e chama seu povo, buscai-me e vivei. Essa não é um convite para práticas religiosas, mas um clamor urgente para arrependimento e justiça. O que o profeta e o que Deus está chamando é buscai-me e vivei. Não é para a realização de práticas religiosas, mas sim de arrependimento e de justiça. Será que nossa fé tem sido viva? Ou apenas uma aparência de piedade? Será que nossa fé tem sido viva? Ou tem sido só uma aparência de piedade? Israel, em todo o tempo, demonstrava ser servo de Deus, mas Deus está dizendo, eu vou até vocês, eu não estou aí, mas eu vou até vocês. Mas o Senhor vai até eles com justiça, o Senhor vai até eles para julgar. E o que Deus realmente deseja?
Nossos cultos ou nossa obediência? O que será que Deus requer de você? Será que Deus quer o seu culto ou Ele requer a sua obediência? Será que Ele quer que você venha à igreja todos os dias, que você esteja aqui, que você faça, cumpra os ritos? Ou Ele quer que você seja obediente à sua palavra, obediente aos seus mandamentos, obediente à sua vontade? O que será que Deus quer de nós? Se Deus avaliasse hoje nossa sociedade ou igreja, encontraria justiça correndo como um rio, ou corrupção e indiferença? O que será que se o Senhor olhasse para nós hoje, o que Ele veria de nós? Justiça, paz, obediência? Ou será que Ele veria o que Ele não gosta de ver? Versículo 1, versículo de número 3, nós veremos sobre o lamento de Deus sobre o seu povo. Acompanhe comigo em sua Bíblia. Texto 1 diz assim: ouvi essas palavras que trago como um lamento a respeito de vós, ó casa de Israel. O profeta está dizendo: ouvem essas palavras que eu estou trazendo para vocês em forma de lamento, não em forma de alegria, mas em forma de tristeza, em forma de lamento. Ó casa de Israel, a virgem de Israel caiu e nunca mais se levantará. Abandonada na sua terra, ninguém a levantará. Porque assim diz o Senhor Deus: na cidade da qual saem 1000, restarão 100, e naquela da qual saem 100, restarão 10 para a casa de Israel. O Senhor se volta para Israel e está dizendo: ó Israel, virgem de Israel, está caída e nunca mais se levantará. Está abandonada na sua terra e ninguém a levantará. O Senhor está dizendo a Israel: virá uma guerra e eu que estou enviando essa guerra até vocês. Virá e se levantará uma grande nação contra vocês, e sou eu que estou enviando essa grande nação. Vocês enviarão 100 para a guerra e voltarão só 10. Vocês enviarão 1000 e só voltarão 100. O Senhor está dizendo a Israel que Israel seria assolada. Caiu a virgem de Israel e nunca mais tornará a se levantar. Amós inicia com um cântico fúnebre. Antes mesmo da destruição acontecer, Israel se via como forte e abençoado, mas Deus via um povo morto espiritualmente. Israel se sentia e se achava um povo forte. Israel se sentia e se achava um povo abençoado, mas Deus via um povo morto espiritualmente. Assim como Jesus, quando fala com João em Apocalipse 3, capítulo 1, para mim, por favor. Apocalipse 3, capítulo 1, qual ele vai dizer para a igreja de Sardes? Ele vai dizer: escreve ao anjo da igreja de Sardes: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas, conheço todas as tuas obras. Tens fama de estar viva, mas está morta. Assim como Jesus diz para aquela igreja: tens fama de estar viva, mas está morta. O que o Senhor está dizendo para Israel: vocês têm fama de achar, eu sou do Senhor, eu sou o povo escolhido, eu guardo a lei do Senhor, eu sou o povo de Deus. Mas o profeta inicia dizendo: ó virgem, a virgem de Israel caiu e nunca mais se levantará. Você está achando que está vivo. Israel estava achando que estava viva, mas estava morta. Precisamos nos preocupar com isso. Nem sempre quando somos abençoados financeiramente, nem sempre quando possuímos ou temos, é que o Senhor está de acordo com as nossas vidas. Nem sempre por termos ou possuirmos algo é a aprovação do Senhor em nossas vidas. Israel se dizia ser servo do Senhor. Israel se dizia possuir a lei do Senhor. Israel se dizia ser os escolhidos de Deus. Como outrora nós já vimos
Deus falando para ele: de tantas as nações, de tantos os povos, eu vos escolhi, mas agora eu julgarei vocês. Precisamos nos preocupar em ter uma vida, não uma vida morta, mas uma vida verdadeira e espiritualmente. Precisamos viver o que o Senhor nos chama para viver. Precisamos viver e ter uma vida viva e eficaz, de acordo com a palavra do Senhor, e não acharmos que somos vivos porque possuímos e temos, mas estamos mortos espiritualmente. Em Apocalipse, Jesus vai dizer àquela igreja que aquela igreja era bastarda, aquela igreja possuía, mas mal ela sabia que era nua, estava pobre. O Senhor está dizendo a mesma coisa para Israel, dizendo que esse povo se dizia ser servo do Senhor, mas não estava vivo, estava morto. Quando Deus lamenta, não é porque nos odeia, mas porque nos ama e vê o fim do caminho que escolhemos. Será que o Espírito Santo hoje também lamenta por nós? Quando o Senhor se lamenta, e o que o Senhor está fazendo aqui por Israel, não é porque Ele quer maltratar, não é porque Ele quer destruir, é porque Ele quer cuidar. E Ele sabe que o final do caminho em que Israel está trilhando é caminho de morte. E às vezes em nossas vidas, o caminho que nós temos escolhidos para trilhar, o final dele tem sido de morte. Será que se o Espírito Santo de Deus olhasse hoje para nós, Ele também lamentaria por nós? Ele também lamentaria pelas nossas escolhas e as nossas decisões? Ou Ele nos aplaudiria e glorificaria o nome do Senhor pelas nossas vidas? Precisamos refletir sobre as nossas vidas. Será que estamos achando que estamos vivos espiritualmente, mas na verdade nós já estamos mortos espiritualmente e afastados do Senhor? Precisamos nos auto-analisar. Aquele povo, e no próprio livro de Amós, no capítulo 9 e 7, eles querem matar o profeta, dizendo que ele é mentiroso, dizendo que ele está falando é errado, dizendo que ele está falando não condiz com o que eles, Israel, têm vivido. Mas o profeta se levanta para dizer: o Senhor escolheu vocês, mas vocês não têm vivido o que o Senhor te chamou para viver. Precisamos analisar e ver se nós estamos igual a Israel ou não. Do versículo 4 ao versículo de número 9, iremos falar sobre o chamado à vida verdadeira. Acompanhe comigo em sua Bíblia. Versículo de número 4 ao 9, que diz assim: pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. O Senhor nunca irá julgar sem chamar o povo ao arrependimento. O Senhor está chamando o povo ao arrependimento. O Senhor está dizendo: eu sou misericordioso. Se arrependerdes e deixares, alcançará a favor de Deus. O que o Senhor está dizendo ao povo: pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Você quer viver? Busque o Senhor. Você quer viver? Obedeça ao Senhor. Você quer ter uma vida verdadeira? Busque ao Senhor. Porque o Senhor ainda procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Por isso Ele está dizendo: buscai, diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Há esperança. O Senhor está dizendo: há esperança se vocês se arrependerem. E o Senhor, Ele vai levantar outros profetas, como o profeta Isaías, como outros profetas, contemporâneo a Amós, dizendo: se volte para mim, se arrependa dos seus maus caminhos, se volte para mim. E o povo não está nem aí.
E o povo está achando, tá bom a minha vida do jeito que está. 50 anos depois, os assírios se levantam numa guerra contra o Egito e vem aniquilando todos os povos que estavam no meio daquelas duas grandes nações. O Senhor levanta profetas ainda hoje dizendo: se arrependa dos seus maus caminhos. Você tem fama de dizer que está vivo, mas você está morto. Deixe eu mudar a história da sua vida. Deixe eu fazer o que tem de melhor para a sua vida. O Senhor ainda hoje tem levantado pessoas para dizer: se volte para mim, o tempo está acabando, eu estou voltando. O Senhor está voltando, Deus. E estamos preparados para receber o noivo do Senhor? Estamos preparados para receber o Senhor em nossas vidas, naquele grande dia? Estamos preparados para encontrarmos com o nosso Deus? O que Deus está dizendo para aquele povo é: ó casa de Israel, buscai-me e vivereis. Mas não buscai Betel, nem venhais a Gigal, nem passais a Bersaba, porque Gigal certamente irá para o cativeiro, e Betel será reduzida a nada. Betel significa a casa de Deus, mas ela não estava sendo a casa de Deus. Gigal era a cidade aonde o povo se reuniu em guerra para possuir a terra. Se dizia que o Senhor está comigo, mas o Senhor não estava naquele lugar. O que o Senhor está dizendo: onde vocês buscam e tentam buscar, não é lá. A adoração de vocês não está sendo conforme eu quero. O culto que vocês estão me prestando não é o que eu realmente quero de vocês. Por isso ele está dizendo: mas não busqueis em Betel, na casa de Deus, nem venhais a Gigal, nem passais a Bersaba, porque Gigal certamente irá para o cativeiro. Gigal irá para o cativeiro, e Betel será reduzida a nada. Algumas pessoas dizem que não importa a forma que adoramos, o importante é adorar ao Senhor. Não é isso que a palavra nos diz. O Senhor em todo tempo nos diz a maneira que Ele quer e que Ele deseja ser adorado. Não é de qualquer jeito. Se fosse de qualquer jeito, você poderia dizer para os filhos do líder religioso, a qual ofereceram fogo estranho sobre o altar, e o Senhor consumiu eles. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira que o Senhor deseja ser adorado. Por isso Ele está dizendo: buscai-me e vivei, mas não busqueis em Betel, nem venhais em Gigal, nem passeis a Bersaba, porque Gigal certamente irá para o cativeiro, e Betel será reduzida a nada. A religiosidade de vocês serão destruídas. As práticas que vocês acham que vocês estão me agradando serão reduzidas a nada. O que vocês fazem serão reduzidas a nada. O povo vivia uma religiosidade, mas Deus estava longe deles. O povo vivia uma vida de religiosidade. Se levantaram em cada lugar desse um bezerro de ouro, um touro de ouro, e ali eles adoravam o Deus que tirou eles do Egito. O Senhor está dizendo: se volte para mim verdadeiramente, não com falsas religiosidades, não com falso modéstia. Se volte para mim verdadeiramente.
E o Senhor estava dizendo ao seu povo: eu não quero práticas vãs, eu quero mudança de vida. Eu não quero um encontro da boca para fora, eu quero um encontro verdadeiro, uma vida que transformada, uma vida que muda vidas pelo poder do nome de Cristo Jesus. O que Deus está dizendo para o povo: me buscai, mas não desses lugares que vocês estão acostumados a buscar, não da maneira que vocês estão acostumados a buscar, não do jeito que vocês acham, mas do jeito que deve ser. Buscai o Senhor e vivei, porque Ele não destrua, para que Ele não destrua a linhagem de José como fogo e a consuma, e não haja quem apague em Betel. O Senhor está dizendo: buscai o Senhor e vivam, para que Ele não apague a descendência de José, para que Ele não destrua todo mundo, para que Ele não acabe com todos. Buscar o Senhor e viver. Você quer viver? Você quer viver uma vida abundante? Não isso que vocês chamam de vida, não. Você quer viver uma vida abundante? Clame ao Senhor. Chame o Senhor. Busque ao Senhor e viver. Pois aquele povo dizia: eu sou vivo, mas estava morto. 7. E vós que transformais o juízo em algo amargo e lançai por terra a justiça, e aquele que faz o Pleiades, e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e transforma o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, o seu nome é Senhor. O Senhor está dizendo àquele povo: e vós que transformais o juízo em algo amargo e lançai por terra a justiça. O Senhor está dizendo: a justiça de vocês está corrompida. A justiça do povo estava corrompida. O povo estava se vendendo. O plenário estava vendido. O juiz estava vendido. Julgavam causas erradas. E ele está dizendo: a vós que transformeis o juízo em algo amargo e lançai por terra a justiça. A vocês que estão fazendo coisas que não estão para fazer, que não estão julgando verdadeiramente da forma correta, vocês que estão fazendo coisas que eram para ser doces, coisas que eram para ser leves, coisas que eram para ser justas, em amargas. E tem lançado por terra a justiça, não tem praticado a justiça, tem jogado fora a justiça. Aquele que fez o Pleiades e o Órion, aquele que fez as estrelas, aquele vai falar de duas constelações, e torna a sombra da noite em manhã, e transforma o dia em noite, e o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra, o seu nome é Senhor. E é Ele quem faz vir uma súbita destruição sobre o forte, e a ruína cair sobre a fortaleza. O profeta está dizendo: não é ninguém não que está se levantando contra vocês, não é Satanás, não é o povo, é Deus que está julgando vocês, é Deus que está se levantando contra vocês. O que o profeta está dizendo ao povo, que não é a Síria, que não é Satanás, mas que é o próprio Deus que está se levantando contra o seu povo. É o próprio Deus que está julgando a sua nação. É o próprio Deus que está comandando e enviando justiça para aquele povo.
Isaías 55:6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Haverá um dia que não poderão mais se arrepender. Chegará o dia que procurarão a morte e não a encontrarão. Chegará o dia que tentarão se arrepender. Senhor, hoje eu creio, eu me arrependo. Será tarde demais. João 4:23 vai dizer: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Tiago 4:8 nos diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O Senhor nos chama a se chegar a Ele. O Senhor nos chama a buscar a Ele, mas não de qualquer maneira, não com um culto falso, não com a falsidade do coração, mas buscar a Ele verdadeiramente. Buscar a Ele da forma que deve ser buscada. Porque muitos dizem: eu amo o Senhor, mas odeio o seu irmão. E o texto mesmo vai dizer: como posso eu dizer que eu amo a quem eu não vejo, se eu odeio a quem eu vejo? Como eu posso tramar contra o meu irmão e dizer: eu amo a Deus? Como eu posso manipular e fazer coisas dizendo contra o meu irmão e dizer em meu coração: eu amo a Deus? Se eu odeio a quem eu vejo, como eu posso dizer que eu amo a quem eu não vejo? Como que eu posso dizer? Esse povo, em vez de julgar com justiça, estava agindo da forma errada. Esse povo, em vez de trazer conforto e consolo, estavam fazendo ser amargos, amargo o caminho, amargo a justiça. E o Senhor estava dizendo: esse povo, em vez de amar o povo, em vez de julgar com verdade, em vez de dar justiça, estava fazendo o errado. E se diziam ser do Senhor. O Senhor está dizendo: sou eu mesmo que vou contra vocês, não é ninguém não. Essa ideia de que é Satanás que está se levantando um pouco na sua vida é nova. No Velho Testamento, em nenhum momento você vai ouvir falar sobre o diabo. Se você olhar o Velho Testamento, ele sempre vai dizer que é Deus quem julga, é Deus quem faz, é Deus quem pratica a justiça, é Ele quem julga as nações. Como uma planta que tenta sobreviver sem raízes, podemos manter as folhas por um tempo, mas sem ligação com a fonte da vida, inevitavelmente secamos. Quando nós queremos viver uma vida longe do Senhor, nós podemos até demonstrar algumas folhas, podemos até estar perdindo, podemos até aparentar algo, mas não vai ter jeito. Uma hora irá secar. Busque a Deus, e buscar a Deus é mais que orar, é mudar a direção, é alinhar o coração e comportamento à vontade divina. Buscar a Deus é mais do que orar, é mais do que vir ao culto, é mais do que ler a Bíblia. Buscar a Deus é mudar de vida. Buscar a Deus é mudar de direção. Buscar a Deus é entregar a sua vida por completo e deixar com que Ele mude a história da sua vida. Precisamos buscar ao Senhor verdadeiramente como Ele deseja e quer ser buscado. De que forma você tem buscado o Senhor? Com ritos? Ou verdadeiramente de todo o seu coração? Você tem vivido o que o Senhor te chama para viver? Ou você tem somente praticado? Precisamos viver o que o Senhor nos chama para viver. Versículo número 10 ao 13, vamos ver a corrupção da justiça. Acompanhe comigo em sua Bíblia. Ó Israel, os israelitas odeiam os que repreendem na porta, e odeiam o que fala a verdade. O profeta está dizendo: vocês odeiam quem está repreendendo vocês e dizendo: vocês estão errados, volte com Deus.
sabe. O que o profeta está dizendo para Israel é isso. Aqueles que chegam para vocês e repreendem vocês na porta, que diz que vocês estão errados, que vocês precisam mudar de vida, que vocês precisam fazer isso, vocês odeiam eles. Porque o bom mesmo é dizer, está tudo bem, vai dar tudo certo. Por isso o profeta está dizendo, vocês, os israelitas, odeiam os que repreendem na porta e odeiam o que fala a verdade. Não, isso aí eu não quero ouvir não. Eu quero ouvir que eu vou ser bem-aventurado. Eu quero ouvir que eu vou possuir a terra prometida. Eu quero ouvir que eu vou passar por cima das águas, que o Senhor vai abrir o mar, se Ele não abrir, eu vou passar por cima das águas, mas Ele vai dar o jeito dele. É isso que eu quero ouvir. É o que o Senhor está dizendo para Israel. Vocês odeiam os que te repreendem e também odeiam o que fala a verdade. Portanto, já que esmagais o cobre e exiges dele tributo do trigo, embora tenhais edificado casas de pedra lavrada, não habitareis nelas, embora tenhais planteado vinhos nobres, não beberão do vinho. O Senhor está dizendo para Israel aqui, Deuteronômio 28, quando o povo decide não adorar o Senhor, não buscar o Senhor, o que o Senhor está dizendo para eles é o que eles já sabiam o que aconteceria. Aqueles que não me buscaram, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. Lembra que quarta-feira passada eu falei para vocês, se vocês quiserem ler em casa, o texto diz, se você ler Deuteronômio 28, você vai ver que a nossa nação, nosso povo, nosso país tem passado porque tem passado, porque decidiu não viver o Senhor. E é o que o Senhor está dizendo. Portanto, já que esmagais o cobre e exige dele tributo e trigo, embora tenhais edificado casa de pedra lavrada, o Senhor está dizendo, o que vocês estão fazendo com dinheiro errado. Construíram casas lavradas, construíram plantações de vinhos nobres, mas não usarão da casa e nem beberão do vinho. O que o Senhor está dizendo é que tem pessoas que estão juntando e dizendo, eu sou o cara, eu sou a mulher, eu tenho, né? Não irão desfrutar. Aquele homem que disse, come minha alma abastada, e a palavra diz, louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. Israel confiava na sua riqueza. Israel estava tendo recursos, tinha casa de pedra lavrada, tinha plantado vinhas nobres. 12. Pois sei que as vossas transgressões são muitas, e os vossos pecados são graves. Afligis o justo, aceitais suborno e negais o direito aos necessitados na porta. O Senhor está dizendo, eu tenho visto tudo que eu e você temos feito. O Senhor está vendo todas as coisas. O Senhor não está com os olhos fechados. Ele vê tudo aquilo que eu e você fazemos ou praticamos. Aquilo que o pastor não vê, que o diácono não vê, que sua mãe não vê, que sua mulher não vê, que seu pai não vê, Deus está vendo. Aquelas palavras que falamos, Deus está vendo. Aquelas atitudes que fazemos, Deus está vendo. O que o Senhor está dizendo para Israel é isso. Pois sei que as vossas transgressões são muitas. Mas Israel não era o povo de Deus? Israel não era a nação escolhida por Deus? Israel não se gabava pelas nações dizendo que possuía o Deus vivo? Israel não se gabava dizendo que possuía a aliança com Deus?
Israel não andava por aí dizendo: eu estou por cima da carne seca, eu estou abençoado, eu tenho as coisas, eu tenho recursos. Não era Israel. Mas o Senhor está dizendo para Israel: as suas transgressões são muitas. Pois sei que as vossas transgressões são muitas, e os vossos pecados são graves. Afligi o justo, aceitais subornos e negais o direito dos necessitados na porta. Portanto, naquele tempo, quem for prudente guardará silêncio, porque o tempo será mau. Naquele tempo que a justiça vier, não terá justificativa. Não terá como você falar: mas Senhor, eu fiz, eu saí da minha região lá, Senhor, eu vim para outra cidade. Ninguém poderá se justificar diante de Deus. O que o profeta está dizendo é isso. Portanto, naquele tempo, quem for prudente guardará silêncio, porque o tempo será mau. Israel havia se tornado um lugar onde os ricos oprimiam e os juízes eram comprados. A justiça que deveria fluir estava presa. Deus não aceita a adoração de quem ignora o pobre e oprime o fraco. Miqueias 6, 6-8 nos diz: o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ameis a misericórdia e andeis humildemente. O que o Senhor requer de nós é que nós venhamos amar, praticar a justiça, amar a misericórdia e andeis humildemente. Isaías 1:11-17 nos diz: cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. É como se alguém trouxesse flores para um túmulo de alguém que ainda está vivo e sofrendo, tentando encobrir a injustiça com ritos. Deus mede a saúde espiritual de uma sociedade, não pelos templos que constrói, mas pela maneira como trata os vulneráveis. O Senhor mede a saúde espiritual de uma sociedade, não pelos templos que constrói, mas pela maneira como trata os vulneráveis. Será que não tem nada de igual ao que nós temos vivido hoje? Quantos lugares suntuosos têm se levantado? Quantos templos exuberantes têm se levantado? Quantos lugares enormes têm existido aí afora? Mas quantas pessoas em nosso país ainda não têm comida na mesa? Quantas pessoas, às vezes na nossa cidade, não têm uma cama, não têm uma roupa, não têm uma água encanada? Quantas pessoas, talvez nos nossos bairros, não têm o que comer em sua geladeira? Pessoas se preocupando em construir um templo, mas pessoas morando debaixo da ponte. Pessoas precisando de recurso financeiro para sobreviver. Pessoas sendo aprisionadas porque roubaram para comer. Pessoas que estão passando por dificuldades e onde as pessoas têm se preocupado em criar templos, criar lugares exorbitantes, mas vidas carecendo de necessidade, vidas passando fome, vidas precisando do alimento e não tem para comer. Versículo número 14 a 17 vai nos dizer sobre o apelo final.
o arrependimento e esperança. Acompanhe comigo no seu Bíblia. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Está vendo? Como Israel dizia que o Senhor estava com ele. O profeta está dizendo, vocês mesmos estão dizendo que o Senhor está com vocês. Ó, buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco. Quer dizer, ele não está. Ele estará convosco, como dizeis, como vocês dizem. Busque fazer o bem, e ele estará convosco. Busque viver uma vida digna ao Senhor, e ele estará convosco. Busque viver para o Senhor, e ele estará convosco. Como dizeis? Eles diziam, o Senhor está conosco. Mas o profeta está dizendo, não vai não, não dá. Não vai não. O profeta está dizendo para eles, olha, não vai dar ruim com você. Eles diziam, não, o Senhor está comigo, pode se levantar quem for. O Senhor está comigo, pode vir quem for. O profeta está dizendo, ó, vai nessa não. O Senhor não está com você não. Faz o bem, busca o bem, não o mal, para que viveis. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizes. Odiai o mal, amai o bem, e estabeleceis justiça na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do remanescente de José. O profeta está dizendo, odiai o mal, odeie o mal, ame o bem, estabeleça justiça na sua porta, pare de julgar aí errado, viva a justiça, pare de apontar o dedo para os outros, pare de fazer as coisas erradas. Talvez o Senhor Deus, talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha piedade do remanescente, tenha piedade do remanescente de José. Talvez. O Senhor tem misericórdia de quem Ele quer. Ele mesmo diz, eu terei misericórdia de quem eu quiser. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu orei tanto, a pessoa não foi salva. Eu orei tanto, mas a pessoa não foi curada. Eu fiz tanto isso e não aconteceu. A vontade é dele, não é nossa. E mesmo assim, Ele está agindo com justiça. E mesmo assim, Ele não está deixando de ser justo. E mesmo assim, Ele está dando a paga daquilo que nós merecíamos. Por isso, o profeta está dizendo, fazem bem. Quem sabe? O Senhor não tem piedade de nós. Quem sabe? Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o Senhor haverá pranto em todas as praças, e dirão em todas as ruas, chamarão o lavrador para que chores, e os que souberem plantear para que planteiem. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei por meio de ti, diz o Senhor. Buscai o bem e não o mal, para que viveis. Assim o Senhor Deus dos exércitos estará convosco. Mesmo diante do juízo de Deus, Deus oferece esperança. A restauração é possível, mas apenas se houver arrependimento genuíno e práticas de justiça. Não está perdido. Você não está perdido. O Senhor, Ele quer mudar a história da sua vida. Mesmo em meio ao juízo, Deus oferece esperança. Se arrependa dos seus maus caminhos, se volte para Deus, e Ele ouvirá dos altos céus. Mas se apenas houver arrependimento genuíno, o Senhor não quer nada fingido.
O Senhor não quer que você venha aqui e chore, grite. Ele quer que seja de coração. Ele quer que a mudança seja completa. Ele não quer que você mostre um arrependimento fingido, um arrependimento de pedir perdão na frente de todo mundo, mas a vida não mudou, mas a vida não é transformada. O Senhor não quer que rasgue somente as vestes, Ele quer que rasgue o coração. Ele quer que realmente tenha um arrependimento genuíno e práticas de justiça. 2 Coríntios 7,14 diz: se o meu povo se converter dos seus maus caminhos e me buscar, eu ouvirei dos altos céus e sararei a sua terra. Em Atos 3,19: arrependei-vos para que venham tempos de refrigério. Pedro, quando está pregando, ele diz: arrependei-vos para que venham tempos de refrigério. Quer viver o refrigério? Arrependa-se. Deixe os seus maus caminhos. Quer viver a paz? Pare de ir contra Deus. O pecado é ir contra a vontade de Deus. Mateus 5,6 nos diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Buscar o bem e mais do que evitar, buscar o bem é mais do que evitar o mal. É agir ativamente em favor da justiça e da vida. Deus ainda oferece vida para quem o busca, mas a janela da graça não ficará aberta para sempre. Deus ainda oferece vida para quem o busca, mas a janela da graça não ficará aberta para sempre. Um dia ela se fechará. Um dia as portas da graça se fecharão. Por isso o profeta diz a Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Deus lamenta por Israel, mas ainda oferece vida. Hoje Ele faz o mesmo conosco. Buscai-nos e vivai. A fé verdadeira se revela não em cânticos, mas em caráter, não em altares, mas em ação, não em aparências, mas em arrependimento e justiça. Que tal fazer uma avaliação espiritual hoje? Que tal olhar para dentro de você hoje e ver como que você está com Deus? Estamos buscando a Deus para viver ou usando a religião para disfarçar a morte espiritual? Como temos vivido? Será que temos vivido Deus? Ou estamos escolhendo a religião? Somos religiosos demais para não mostrar a morte que há dentro de nós. Que possamos refletir. O Senhor Ele quer transformar a sua vida. O Senhor Ele quer te perdoar. O Senhor quer caminhar contigo. O Senhor quer te dar uma vida abundante. O Senhor quer te fazer viver em abundância de vida. O Senhor quer te quer que você viva em refrigério. Mas é necessário se arrepender. É necessário deixar. É necessário se voltar para Deus. Não viver uma vida fingida, mas uma vida verdadeira em Cristo Jesus. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor.